Fala galera! The Disturbing Movie Iceberg, o iceberg dos filmes perturbadores. Os icebergs disso e daquilo viralizaram na internet no início de 2021 lá no Reddit, com os usuários classificando por níveis que iam ficando cada vez piores elementos da cultura pop, músicas, games, séries e longas metragens de terror. Aliás, produções audiovisuais cabe melhor, né? Porque algumas das obras listadas no iceberg não passam de compilações de cenas macabras e chocantes. Daqui a pouco eu vou lhe explicar isso melhor. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Para quem está chegando aqui agora, não me conhece e não conhecia meu canal, veio atraído pelo título do vídeo, deixa eu primeiro dar uma carteirada para depois a gente partir para os finalmente, tá certo? Eu sou Getro Guimarães, assisto filmes de terror desde os 8 anos de idade, brincando aí são mais de 35 anos consumindo esse tipo de conteúdo, não só assistindo os filmes, mas também colecionando eles e lendo, estudando bastante a respeito. Atuo no mercado publicitário desde meados dos anos 90 e durante esse período trabalhei em algumas produtoras de vídeo, o que me possibilitou, me deu know-how para saber como algumas cositas que nos incomodam, que a gente vê na tela, são possíveis. Desde 2009, publico no meu site, no getro.com.br, muito conteúdo relacionado a cinema de gênero. E foi lá que surgiu uma das listas mais quibadas da internet. Filmes perturbadores para quem tem estômago forte. Lista essa que em 2014 deu origem ao quadro do meu canal, Os Filmes Mais Perturbadores do Planeta. E por conta desse meu histórico, dessas minhas experiências, eu fui me dessensibilizando para algumas coisas, criando uma casca grossa, uma resistência ao gênero, sobretudo cinema extremo. Nesse programa especial, eu vou lhe apresentar o meu Disturbing Movie Iceberg. O original é muito bagunçado. A ideia é ótima, interessante, curiosa, criativa. Porém, a pessoa que criou o iceberg meio que fez uns balaios de gato, colocou no mesmo nível, no mesmo patamar, obras que se aproximam do trash, com produções que são de fato muito perturbadoras. O que eu fiz aqui foi arrumar a casa. Acrescentei mais títulos cabulosos, substituí outros que não eram tão relevantes e removi do gráfico 2 animações. Quem acompanha meu canal, já é inscrita há algum tempo, sabe que eu não comento sobre elas e pretendo comentar nunca, para não atrair um público não condizente com o meu conteúdo. Apesar dessas alterações, mantive a ideia, o conceito de que perturbador igual gore mais bizarrice. Ou seja, você não vai ver na minha lista, no meu iceberg, produções incômodas que mexem com o psicológico, mas que não fazem o sangue jorrar em profusão. Por exemplo, precisamos falar sobre o Kevin, Miss Violence, Requiem para um Sonho, Holocausto Brasileiro, A Montanha Sagrada, entre outros que já rolaram no meu quadro dos filmes mais perturbadores. Ah, eu também removi aqueles bonequinhos ridículos, não só porque eles eram ridículos, mas também porque eles tinham um apelo infantil. Eu não estava inclinado a falar sobre o iceberg, mas mudei de ideia por 2 fortes motivos. Primeiro, porque vocês pediram muito. Desde que eu comentei sobre o iceberg, lá no início do ano, em fevereiro, no meu Twitter, o que não me falta é gente pedindo para eu falar mais sobre o assunto. E segundo, porque eu vi outros criadores de conteúdo que se arriscaram a falar sobre o tema, levando a coisa na piada, fazendo graça e pior, sugerindo os espectadores a procurar pelos filmes. Algo que eu não recomendo em hipótese alguma, principalmente as obras que estão nos levels mais profundos desse oceano de desgraceira.
dependendo da sua idade, dependendo da sua maturidade, esses filmes podem causar transtornos irreparáveis em você, danos irreversíveis em sua alma, como eu costumo dizer. Então, fica com esse vídeo a título de curiosidade, que já está de bom tamanho, ok? Agora vamos ao que interessa, a Ultimate Disturbing Movie Iceberg. Olha, o primeiro nível, que é a ponta do iceberg, não vale a pena a gente esmiuçar nesse vídeo, porque são os filmes de terror de shopping center, a franquia Sexta-feira 13, Pânico, Halloween, Os Estranhos, Hellraiser, Madrugada dos Mortos, O Chamado e Você é o Próximo, um home video bem interessante que não estava no iceberg original. Produções mainstream que todo mundo conhece, ou pelo menos os fãs do gênero conhecem, já sabem mais ou menos o que esperar em termos de tensão e sanguinolência. O segundo nível, esse sim, a coisa começa a mudar de figura, a ficar um pouquinho pesada. Todos eles que estão aí, inclusive, já foram comentados no canal e receberam vídeos especiais. O Massacre da Serra Elétrica, Texas Chainsaw Massacre, clássico setentista dirigido pelo Tobe Hooper, um dos meus filmes favoritos. Quadrilha de Sádicos do Wes Craven, de 1977, que ganhou uma refilmagem em 2006, cujo título nacional é Viagem Maldita. O Albergue, do Eli Roth, sobre os turistas americanos torturados no leste europeu, longa considerado um dos precursores do torture porn, ao lado de Jogos Mortais, que também está nesse segundo nível do iceberg. Jogos Mortais, infelizmente, foi se perdendo ao virar uma franquia, lançando uma continuação atrás da outra sem deixar o público respirar. Na metade do iceberg temos também A Menina da Casa ao Lado, de 2007, filme terrível baseado no livro do Jack Ketchum, que por sua vez é inspirado no caso real da Sylvia Likens, que rendeu outra produção cinematográfica naquele mesmo ano, Um Crime Americano, protagonizado pela Ellen Page. Aliás, Elliot Page, o ator, se assumiu publicamente como trans no final de 2020 e trocou de nome. Tusk, o filme bizarro do Kevin Smith, também está nessa camada. Uma obra que trafega entre o trash e o perturbador ao contar a história de um sujeito que é transformado numa morsa humana. Isso mesmo que você ouviu. Rejeitados pelo Diabo, do roqueiro Rob Zombie, um dos melhores longas-metragens de sua carreira sobre uma família de serial killers, fecha as produções americanas nesse nível. Ainda temos aí 3 obras francesas bem pesadas. In My Skin, sobre uma mulher que sofre de dermatilomania, um distúrbio que faz a pessoa se coçar, se arranhar até se ferir gravemente. Frontier, A Fronteira, uma mistureba de vários filmes americanos com direito a nazistas, monstros e o escambau. E A Invasora, onde uma grávida passa maus bocados ao ser perseguida por uma psicótica em busca de vingança. Fechando o meio do iceberg, o polêmico longa-metragem holandês A Centopeia Humana, um dos troços mais nojentos já concebidos. A história de um cirurgião desmiolado que resolve costurar as bocas e cus de 3 pessoas. Consegue imaginar aí o engate? Boca anos? Então, A Centopeia Humana foi proibido em diversos países, mas fez relativo sucesso no circuito underground e acabou virando uma trilogia. O segundo filme, que é ainda mais nojento, está no 3º level do iceberg. Agora sim, estamos abaixo da superfície e as coisas começam a ficar cabulosas. Esse 3º nível foi onde eu incluí mais filmes em relação ao gráfico original, começando por Trauma, o tenebroso home invasion chileno, onde logo em sua cena de abertura, um rapaz é obrigado a fazer coisas com a própria mãe. O alemão O Bar, Luva Dourada, o longa que é capaz de quase produzir cheiros. É verdade, a gente fica tão imerso na trama e o design de produção é tão caprichado que os corpos escondidos na casa do serial killer Fritz Honka parecem feder debaixo do nosso nariz. O filme é baseado numa história real. Outro inspirado em fatos é o americano Henry, Retrato de um Assassino, onde o Michael Hooker interpreta o personagem título, o Henry Lee Lucas, um sujeito que supostamente estaria envolvido em mais de 100
600 crimes. O espanhol Viva la Muerte comentei em meu site, filme de 1971, onde um garoto marcado pela Guerra Civil Espanhola, ele viu o pai ser preso, acusado de traidor, passa a ter uma série de sonhos cruéis e violentos, onde sua mãe volta e meia aparece como objeto de desejo. Por conta dessas sequências fantasiosas, a obra teve sérios problemas com a censura do seu país. Martyr, o maior representante do New French Extremity, o torture porn francês, também está nesse level. E.T. The Killer fala sobre o personagem título, um assassino cruel e sanguinário. Porém, pior do que ele é o Kakihara, um executor sadomasoquista da Yakuza que é capaz das piores atrocidades. Não só com ele, mas também com os seus inimigos. Pense num troço insano, é esse longa-metragem japonês dirigido por Takashi Miike. Nessa camada, ainda há uma outra obra comandada por ele, que é o Visitor Kill, também de 2001. Se em E.T. Miike capricha no gore, em Visitor Kill ele abraça as bizarrices, as parafilias. Já em Grotesque, a tortura é o prato principal. Um maníaco sequestra um casal de namorados e passa a fazer joguinhos macabros com eles. Fechando o pacote dos orientais, temos mais duas obras. O polêmico O Pacto, onde um detetive investiga o motivo que levou um grupo de estudantes japonesas a tirar a própria vida, numa cena chocante que rola logo na abertura do filme, onde todas elas de mãos dadas pulam em direção à linha do metrô, e Ebola Syndrome, produção de Hong Kong, que tem um dos vilões mais desalmados da história do cinema. Um sujeito doentio capaz das piores atrocidades. Centopeia Humana 2 também está aqui, sequência muito pior que o original, onde o experimento dessa vez é feito com 10 pessoas. Só que não por um médico, mas por um fã do filme. Olha aí a metalinguagem. Uma vez que o cara não é cirurgião, a junção é feita na base da fita tape e do grampeador. Também estão nesse nível duas produções italianas bastante conhecidas dos fãs do canal. O Holocausto Canibal, do Ruggero Deodato, onde uma série de crueldades com animais são praticadas, um troço completamente desnecessário, feito com o único propósito de chocar. E Salò, ou 120 Dias de Sodoma, do Pier Paolo Pasolini. Aquele filme, onde rola um delicioso jantar de fezes, entre outras monstruosidades. A obra é uma crítica ao fascismo que tomou conta da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Fechando o terceiro level, temos A Casa que Jack Construiu, dirigido pelo persona non grata Lars von Trier, um filme de embrulhar o estômago com suas cenas cruas de violência, e o anárquico Pink Flamingos, filme setentista que talvez seja o maior representante da contracultura. Divine e seus amigos tocam o terror por aqui, numa cena mais degradante do que a outra, um verdadeiro show de horrores que culmina com a travesti degustando fezes fresquinhas de um poodle. Esse filme serviu de inspiração para outra produção que está lá na última camada. Quando chegar a hora, eu vou fazer o link para você entender a relação. No quarto level do Ice Jethro, eu trouxe obras que estavam equivocadamente lá embaixo, nas profundezas, para mais perto da superfície, como é o caso de The Necrophiles, que se esforça para ser apelativo, repulsivo, porém, por conta da sua atmosfera trash, a bizarrice acaba perdendo o impacto. Outros três que subiram um pouco foram Mondokane, o Faces da Morte e o Bury in the Sand, que estavam juntos e misturados com outros documentaries, outros documentários chocantes, lá na sexta camada. Preferi separá-los porque alguns são mais pesados do que outros e mais realistas. O Mondokane, de 1962, considerado o precursor do subgênero, e o Faces of Death, o temido Faces da Morte, de 1978, que dizia ter sido proibido em mais de 46 países, tem muita coisa forjada, misturada ali com cenas reais. O Bury and Descent não apela para farsas. Porém, apesar do seu conteúdo chocante, o documentário conta a história dos abusos cometidos por soldados iraquianos contra seu próprio povo, tem um teor menos apelativo do que seus coleguinhas que eu deixei lá no sexto nível. Vai chegar a hora da gente falar sobre eles. Temos aqui 3 filmes de serial killers bem diferentes entre si. Schramm, dirigido pelo alemão Jörg Buttgereit, sobre um assassino que à beira da morte faz uma reflexão sobre a vida de merda que levava. Atroz, la película
mais violenta da história del cine mexicano, o longa-metragem mais violento da história do cinema mexicano, e Murder Set Pieces, O Estripador de Las Vegas, uma obra misógina até a tampa, mas nem por isso menos chocante. A franquia Guinea Pig tem vídeos sobre ela aqui no canal, destrinchando cada uma das sequências. Lembra daquele episódio envolvendo Charlie Sheen, que ele ligou para a polícia dizendo que tinha assistido um snuff movie? Então, era um dos filmes da franquia Guinea Pig. Por falar em snuff movies, The Life and Death of Porno Gang também está aqui. Filme sérvio realizado em 2009 sobre um grupo de artistas malucos que viaja pelo interior do seu país promovendo shows bizarros. As maiores novidades desse nível, e talvez os mais bizarros, sejam Subconscious Cruelty, longa canadense que promove uma jornada ao subconsciente, jornada essa doentia, asquerosa e sangrenta, claro, que revela a natureza cruel do ser humano, e o grego Singapore Slang, uma porra louquice sem tamanho, com direito a incesto, canibalismo e necrofilia. Man Behind the Sun, fechando aqui o nosso level, recebeu um título esdrúxulo no Brasil, Campo 731, Bactérias, a Maldade Humana, filme chinês que fala sobre as maldades cometidas pelos japoneses contra os chineses durante a Segunda Guerra Mundial. O quinto level eu batizei de terror gosma e fluidos porque o apelo é basicamente esse. É aqui que reina o Lucifer Valentine, cineasta, com muitas aspas, especializado em chamar o Raul. As três obras dele, com muitas aspas também, presentes nesse nível, Slaughtered Vomit Dolls, Slow Torture Puke Chamber e Regurgitated Sacrifice, envolvem vômitos de alguma forma. Em entrevistas, esse cidadão disse que ele faz filmes para fetichistas e que ele não tem compromisso nenhum com a arte. E não tem mesmo, os seus trabalhos são desprezíveis e apelativos. E é por isso que eu nunca falei sobre o Valentine no meu canal. Philosophy of Knife é um pseudo-documentário russo, também sobre a unidade 731 japonesa, abordada em Man Behind the Sun. São mais de 4 horas de duração, contando a história desse destacamento que usou prisioneiros de guerra como ratos de laboratório. Tecnicamente é bem ruim, mas no quesito gore provoca uma agonia sem tamanho. Duas obras do misterioso alemão Marian Dora também estão nessa camada. Melancholie der Engel, Odisseia de Loucuras de Parafilias, um dos vídeos mais polêmicos do meu canal, e Canibal, a versão, a interpretação de Dora para o episódio envolvendo o alemão Armin Miles. Canibal, que através da internet, através da dark web, encontrou uma pessoa disposta a ser comida. Comida no sentido de, degustada, evidentemente. Juvenile Crime é o título americano de Shonen no Hazai, filme japonês sobre o assassinato da Junko Furuta, jovem que após ser molestada e torturada de várias maneiras, foi concretada num barril de óleo por 4 jovens. Um filme apelativo que está mais interessado em explorar a violência em suas várias formas do que contar uma história propriamente dita. Outro que está mais interessado na violência do que no exercício fílmico é The Bunny Game, onde a atriz principal abraçou com gosto o hardcore. Na pior cena do filme, ela tem as costas e a coxa marcada com um ferro quente. Em entrevistas, a mulher disse que topou fazer aquilo como uma maneira de expurgar as desgraceiras que passou ao longo da vida. Terapia radical essa daí. A Serbian Film dispensa apresentações. Quem não assistiu, pelo menos ouviu falar. Causou polêmica onde foi exibido ou quase exibido, inclusive no Brasil. Snuff 102 aborda o mesmo tema que a Serbian Film, mas foi feito com o dinheiro de um refrigerante e um pastel. Espertamente, o realizador Mariano Peralta usa essa pobreza a seu favor, entregando ao público uma obra crua e verossímil. Outro que se sai bem, explorando, administrando um budget limitado, é o August Underground, found footage que acabou rendendo uma trilogia ultraviolenta. Basicamente, o dia a dia de um serial killer que se diverte torturando e matando pessoas. A inspiração do diretor e roteirista Fred Vogel veio de Henry, Portrait of a Serial Killer, que eu comentei lá na terceira camada. The Taming of Rebecca é um trash obsceno e ultraviolento
violento, concebido no intuito de chocar o público, coisa que ele consegue sem dificuldade. A história acompanha a personagem título, a Rebecca, uma jovem violentada, molestada pelo pai, que busca abrigo numa casa para moças. Mal sabe ela que a instituição é comandada por um pervertido lunático capaz das piores atrocidades. Reza a lenda que The Taming of Rebecca era um dos filmes favoritos do canibal Jeffrey Dahmer. Então, baseado nessa informação, você consegue imaginar o grau de insanidade da obra. Necromantic 1 e 2, do Jörg Buttgereit, o mesmo diretor de Shudder, são duas obras cujos títulos trocadilhos meio que se entregam. Contam a história de pessoas que continuam nutrindo amor pelo próximo, mesmo o próximo já não estando tão próximo, o próximo já ter sido morto e enterrado há muitos anos. Pense em dois filmes repugnantes, são esses aqui. Ambos têm vídeos no meu canal. Necrophile Passion, apesar de ir na mesma linha, foi realizado muitos anos depois. Ele é de 2013 e os do Buttgereit são da década de 1980. Além de chocar, claro, o diretor Tom Heideberg também está interessado em entender a mente de um necrófilo. Um trabalho inusitado, eu diria, na falta de um adjetivo melhor. A partir daqui, entramos em águas escuras e profundas. No sexto level, realidade e fantasia se misturam brutalmente. Em Nico Daruma, ou Tumbling Doll of Flesh, um casal é contratado para fazer um pornozão, mas na hora H a mulher fica incomodada porque as coisas estão indo longe demais e resolve desistir da parada. Coitada, ela é imobilizada e se transforma na boneca de carne do título. Já em Girl Hell, de 1999, outra obra japonesa, a protagonista não é tão passiva assim. Depois de ser atacada por dois maníacos, ela se vinga deles das piores maneiras possíveis. Doce vingança é chulé perto desse longa-metragem. Woman's Flesh, My Red Guts, foi feito pelo mesmo diretor de Nico Daruma. Aqui não tem história, apenas mulheres se flagelando de várias formas. Um exercício nojento de maquiagem e efeitos práticos. Nesse level, no gráfico original, haviam apenas shockumentaries. Ficaram por aqui, como eu havia dito antes, apenas os que mereciam estar numa camada tão profunda. O Africa Jill, dos mesmos caras de Mondo Kane, um documentário que levou mais de 3 anos para ficar pronto, onde vários conflitos armados na África foram registrados. Os Junk Films, uma coletânea de desgraceiras do dia a dia, festivais bizarros e rituais macabros. O Dark Side of Porn, sobre os bastidores, o lado negro da indústria de filmes adultos. O Traces of Death, um dos derivados mais famosos do Faces of Death, uma compilação de atos brutais e atrocidades. O Banned from Television, que não é muito diferente do Traces, apenas a narração que é mais profissa. O Death File Red, que também é uma coletânea de clipes, mas aqui, ao invés de sanguinolência, eles dão espaço para bizarrice. O nosso Arquivos da Morte, nosso porque é uma edição brasileira, embora as desgraceiras presentes aqui venham de várias partes do mundo. E Orozco, The Embalmer, talvez o melhor de todos esses shockumentaries, que acompanha a história, a vida do personagem título, um embalsamador colombiano que precisa lidar com a morte e suas várias facetas no seu trabalho diário. Apesar do seu título, Debris Documentar, do Marian Dora, não é um documentário. A trama é sobre um ator que, quando não está filmando, ele gosta de brincar com cocô, por assim dizer. O cara tem muitas perversões escatológicas. The Getaway Meat acompanha um grupo de satanistas tentando abrir um portal para o inferno e, para tanto, eles saem tocando terror numa cidadezinha costeira. A sinopse parece promissora, né? Mas o filme é um lixo total, um August Underground que deu errado. Ostermontag, também conhecido como Snuff Holocaust, é um filmeco alemão de 1991 com direito a muitas insanidades. Porém, alguns trechos soam pra lá de ridículos. Tem uma cena, por exemplo, onde um grupo de moleques está brincando de quebrar garrafa na cabeça. Olha só que brincadeira mais imbecil. E o objeto não quebra. Até porque eles não estão batendo com força. Não tem nenhum maluco de verdade por ali. Acontece que na edição, um barulho, um efeito de vidro quebrado é acrescentado.
Black Metal Veins é um requiem para um sonho elevado à 10ª potência. Sem o talento dos envolvidos, evidentemente, diretor, elenco, equipe técnica, mas com uma representação do uso e da dependência das drogas muito mais realista. Main Chain Life Daily Movie é baseado no mangá e conta a história da personagem título, uma jovem empregada que tem os mesmos poderes regenerativos do Wolverine, algo que possibilita seus patrões lhe usar como brinquedo erótico e lhe torturar de várias maneiras. Psycho Eccentric Cinema é outro longa-metragem fetichista japonês, psicopata sádico que gosta de escravizar e torturar jovens inocentes. Sangue coagulado é o que não falta por aqui. E por último, o excêntrico Channel 309, uma obra dedicada ao BDSM. Não há diálogos nem enredo, apenas putarias. O filme se vende como alquimia sexual, erotismo disfuncional e pode até ser isso mesmo para quem curte BDSM. Eu achei chato pra cacete. O 7º level é o lugar onde começamos a dar adeus à nossa sanidade. Muita coisa envolvendo parafilias e quase nada de simulação. A bagaça rola de verdade na maior parte dos títulos, começando por Motel Files and Other Random Cuts, onde anônimos mascarados se divertem brincando de engasgar, enfiando isso e aquilo em suas gargantas. No Vaseline, The Great Porn Swindle segue a mesma linha do Motel Files. A produtora é a mesma, inclusive. Só que aqui a urofilia e a dominação ganham mais importância. Vomit Enema Ecstasy Volume 1 e 2 tem título autoexplicativo. Vídeos de fetiche para quem gosta de ver lavagem intestinal com a ajuda do Raul. Já o Ankh-Bi Wow 2 e o Kuzu Limitless são duas bostas, literalmente falando. Esses aqui são os famosos vídeos de scat, na mesma linha de duas garotas em um copo. Lembra desse clássico da internet? Então, Screamfest é uma obscura produção japonesa de 1989 que fez relativo sucesso no circuito underground, tanto que ganhou uma sequência no ano seguinte. A obra conta a história de uma jovem que é sequestrada e no cativeiro ela é obrigada a comer larvas e fezes. Sad Scream é uma série de vídeos de fetiche. O volume 1 tem até uma tramazinha. Uma repórter procura um catador de lixo, um homem suspeito de descartar corpos para a Yakuza, máfia japonesa, com o propósito de entrevistá-lo. E o sujeito é, de fato, muito perigoso, não é flor que se cheire, tanto que ele sequestra a jornalista e sua equipe e os leva para uma masmorra subterrânea. Não sei qual foi o critério do criador do Iceberg para somente listar o Genki 18, 19 e 21, visto que todos eles abordam o mesmo tema: garotas sendo torturadas com peixes, insetos e anfíbios, sapos, escorpiões, tentáculos, enguias e por aí vai. Esse tipo de fetiche faz muito sucesso lá no Japão. Tudo é feito de maneira consensual, evidentemente, embora os filmes se esforcem para parecer o contrário. A série Guzo Milk é semelhante. Saem os peixes e anfíbios e entram os ovos e laticínios, e entram mesmo por todos os orifícios possíveis. Fechando o nível Death to Kufar, talvez o pior de todos os documentaries já feitos. Um desfile de monstruosidades perpetradas por membros do Estado Islâmico, imagens dantescas gravadas por eles próprios e usada como propaganda. Alguns dos clipes presentes nesse compilado chegaram a circular pelo WhatsApp nos primeiros anos do aplicativo e, se duvidar, continuam sendo repassados por aí. E finalmente chegamos ao abismo negro, o 8º level do iceberg, onde algumas produções aqui presentes se tornaram lendas e motivo de muitas discussões na internet, como é o caso de Snuff R73, Snuff R73, que, segundo dizem, saiu da Dark Web, foi boiando até chegar na Surface. Esse foi um dos poucos títulos do iceberg que eu não assisti, não encontrei, então eu não posso lhe dizer do que se trata. Reza a lenda que esse troço é um compilado de desgraceiras originalmente ilegal, com várias horas de duração, que foi editado, cortaram ali as piores partes e lançado em DVD para um grupo seleto.
Você já assistiu aquela série Don't Fuck With Cats? Já indiquei ela aqui num dos meus vídeos de dicas Netflix, sobre um cara chamado Luca Magnotta que fazia maldades com gatinhos e foi preso porque cometeu um assassinato. Segundo consta, as filmagens desse crime estavam presentes na Extended Version de Snuff R73. Um grupo de especialistas nesse tipo de filme, pessoas ligadas à indústria cinematográfica, maquiagem, efeitos visuais, alega que Snuff R73 é fake. Ó, vai saber. O fato é que quem assistiu não se arrisca a comentar sobre o conteúdo da obra. Fetus Munchers Volume 1 e 2 é outra mixtape, outra coletânea de situações macabras. São 170 clipes onde rola de tudo. Maldade com bicho, mortes, putaria extrema e por aí vai. Mas Disturber Person on Planet Earth eu comentei lá na terceira camada, sem citar o nome, quando eu falei sobre Pink Flamingos. Esse título foi inspirado numa situação que ocorre no filme do John Waters. A Divine e um casal de malucos disputa o pódio pelo título de pessoa mais doentia do planeta Terra. Trata-se de outro compilado de imagens chocantes, assim como também é Fubar, dedicado a acidentes, mortes onde os corpos ficam irreconhecíveis, e Porn Gore, volume 1 e 2, que tem 6 horas de duração. Quem gasta o tempo assistindo isso e gosta, definitivamente tem um parafuso solto. O Ogrish Collection, como o próprio título entrega, é uma coletânea. Para quem não sabe, o Ogrish era um site muito famoso no início dos anos 2000. Famoso entre os malucos. Acessei diversas vezes, inclusive. Por lá, rolava muita coisa real, mas também rolava muita coisa fake, forjada, vendida como verdadeira. Uns troços muito bem feitos. A gente ficava mesmo na dúvida. Esses videozinhos costumavam ser postados não só no Ogrish, mas também no Rotten, que era outro site especializado nesse tipo de conteúdo pesado. E fechando a Dark Zone, temos 2 títulos brasileiríssimos. Registros Fatais Volume 3, dirigido pelo Leandro Ram, é uma mixtape de 2012 que oferece um cardápio sortido de cenas gráficas. Crimes, acidentes, sacrifícios de animais em tribos indígenas, e há também um pouco de scat aqui e violência acolá. Emoções Sexuais de um Cavalo talvez seja o filme mais injustiçado do iceberg. E eu não quis removê-lo justamente para acabar com essa impressão exagerada a respeito do longa. Pelo amor de Deus, gente, vocês fugiram às aulas de biologia? O troço não cabe, tá? É algo anatomicamente impossível. O máximo que rola é uma pegadinha, uma esfregadinha no membro do bicho. Tem putiarias? Claro! Essa era a tônica das obras do Sad Baby, um realizador da Boca do Lixo, uma figura folclórica do nosso cinema nacional. O resultado é algo próximo ao papaco, ao pistoleiro papaco. Apesar das bizarrices, o humor é algo muito presente no longa-metragem, um humor involuntário, claro. Vou passar um trechinho do filme para você entender o que eu estou falando. Por que fez isso comigo, médico filho da puta? Eu vou o cara. Pera um pouco, eu vou comer o cara. Eu tinha um remédio que curar. Caralho, meu, olha aqui pra mim. Olha pra dentro dos meus olhos. Eu tô podre, cara. O que você quer que eu faça? Eu tô podre, cara. Esse era o nosso Sad Baby. Era não, é, porque ele está vivinho da Silva. O cara gostava de polemizar. Todos os títulos dos seus trabalhos são assim, ou apelativos ou de duplo sentido, como por exemplo, Trocando o Óleo, Soltando a Franga, Engolindo a Cobra, Tesão dos Crentes e por aí vai. Eu deixei Emoções de um Cavalo por último, justamente por último, pra gente encerrar esse vídeo em alto astral. E lembrar você mais uma vez do quão importante é preservar a sua sanidade e a sua saúde mental. Não perca o seu tempo procurando essas porcarias. Colocar a cabeça no travesseiro e dormir não tem preço. Eu vou compartilhar a gravura do Ice Jetro no meu site, no jetro.com.br, e nas minhas redes sociais, que se você ainda não segue, deveria estar seguindo para ficar por dentro das novidades.
grátis. Essa camisetinha da hora, VHS Classics, você encontra na jetrostore.com.br, uma loja especializada em artigos para fãs de terror. Dá uma passadinha por lá, tenho certeza que você vai gostar. O link está na descrição. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é muito importante. Acima de tudo, nesse vídeo, porque eu não sei como a plataforma, o algoritmo vai reagir a esse conteúdo. E chega, já falei demais. Tchau e até a próxima.